tudo bem com vocês? Meu nome é Rita M, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho trazer um tutorial para vocês de como vocês podem aproveitar os quadradinhos que vocês têm em casa, esses quadradinhos de crochê, para vocês fazerem uma almofada. As almofadas existem de todo jeito, né? Nós podemos fazer um desenho bonito na frente, uma redinha atrás, ou um outro formato de quadradinho atrás da almofada, ou simplesmente a gente pode pegar aí todos os quadradinhos que a gente tem, fazer uma união e fazer uma almofada. Então a proposta do vídeo de hoje é ensinar para vocês como vocês montam a sua própria almofada. Vocês podem aproveitar a ideia desses quadradinhos, todos eles eu tenho no canal, então se vocês não têm ainda um quadradinho formado, vocês podem ir aí na playlist, ou vocês passeiam pelo canal e vocês podem ver aí todos esses quadradinhos aí que eu já dei para vocês no canal para montar a sua própria almofada. Aqui no canal já tem vídeo explicando para vocês como que vocês podem fazer a união dos seus quadradinhos, dos seus squares. Então vocês podem olhar no canal para vocês verem qual a emenda que vocês querem, tá bom? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada e aprenderem a fazer as emendas. Então eu tenho esse outro tipo de emenda porque é um quadradinho diferente, o quadradinho também tem no canal, é uma emenda invisível porque a gente faz assim formas, né, com esse quadradinho. Então eu vou explicar para vocês como que vocês podem fazer aí na casa de vocês, com o que vocês têm, a sua própria almofada, porque às vezes sobra alguma coisa, ou se vocês estão fazendo aí uma colcha, né, de quadradinhos, pode sobrar quadradinhos. Então esse vídeo, a intenção desse vídeo é explicar para vocês como que vocês podem montar, tá bom, gente? Esse quadradinho da vovó aqui, ó, que é o Granny Square, é sempre a mesma, a carreira é sempre igual, então vocês podem continuar a fazer que nem aqui, ó. Esse aqui eu fiz uma carreira de cada cor, aí ele ficou coloridinho. Se eu não mudasse a cor, ele ia ficar desse jeito, e se eu continuasse, ele ia ficar dessa forma aqui, ó. Grande assim. Então esse aqui só por si já dá uma almofada. Então vocês podem fazer assim, unir vários quadradinhos e fazer um quadradinho grande para colocar no fundo dos seus quadradinhos, né? Então vocês poderiam fazer aqui, olha, a união dos quadradinhos e fazer essa parte aqui no fundo e a gente faz a emenda e faz um acabamento. Ou vocês podem simplesmente fazer uma almofada bem fácil, que é essa aqui, ó. Vocês podem fazer várias cores e a parte do fundo delas vocês fazem igual, porque aqui é igual quadradinho, cada carreira é igual a outra. E vocês deixam esse no fundo e os quadradinhos, né? Ou um quadradão bem grandão colorido na frente. Então tudo isso vocês podem fazer com a almofada de vocês. Então eu vou fazer o seguinte com vocês, gente. Esses passo a passos de emenda dos quadradinhos vocês pegam no canal. E eu vou explicar para vocês como vocês montam, fazem o fechamento da almofada. Então eu peguei uma almofada bem pequenininha que eu tinha, olha. Ela é 35 por 35. Então esses 4 quadradinhos que eu fiz, ó, praticamente vai caber na almofada. Então o que que eu vou explicar para vocês? Depois que vocês fazem a união dos quadradinhos, nós temos que fazer o acabamento aqui em volta. Então é isso que nós vamos fazer no passo a passo desse vídeo, tá, gente? A gente vai fazer o acabamento. O meu aqui, olha, ele sobra, ainda falta assim uns 2 dedos para fazer a frente da almofada. Então eu vou falar para vocês o que que eu vou fazer. Nós vamos fechar a almofada, vamos colocar aí um fechamento e vocês vão aprender a fazer a almofada. Então, esta minha eu vou fazer pequenininha com 4 quadrados, porque eu já tenho essa aqui pronta que eu fiz na última aula. Mas nada impede que vocês façam grande assim, olha, com 9 quadrados, aí ela vai ficar 45 por 45. Então, esse vídeo é um tutorial para vocês aprenderem como que a gente faz as almofadas, né? E se eu não quiser fazer ela toda de quadrado, se eu quiser fazer um quadrado só, e se eu quiser aproveitar a linha, eu quero fazer quadrado e aqui atrás eu quero economizar a linha e fazer de outro jeito. Então, tudo isso eu vou explicar aqui para vocês no vídeo, tá? Então vocês fiquem comigo até o final para vocês não perderem nenhuma dica aqui nessa montagem de almofadas de crochê.
Todas as informações que vocês precisam saber aqui sobre a peça, as partes importantes, eu deixo aí na descrição do vídeo. Então, vocês abram a descrição que vocês vão ter todas as informações. Eu também divido esse vídeo em capítulos, então quer dizer que todas as carreiras aí estão marcadas por minutos. Então, vocês podem chegar diretamente aonde vocês querem. Então, eu estou dando essa introdução para vocês, vocês que não me conhecem, que estão chegando agora, não estão acostumados com o canal. Então, o canal tem vários vídeos. Eu tenho vídeos de passo a passo, eu faço passo a passo direto e eu tenho vídeos de tutorial que eu vou ajudar vocês aí a fazer alguma coisa que vocês têm em casa. Então, às vezes a gente fala um pouco a mais, porque o vídeo, a proposta do vídeo é essa. Vocês podem ir direto aí, olhem a minutagem, né? Olhem aí a descrição. Então, eu deixo, se vocês já quiserem ir para os passo a passo diretos, vocês simplesmente cliquem e vão para onde vocês querem, tá bom? Mas lembrem-se que esse é um vídeo de tutorial, então sempre eu converso um pouco com vocês, eu dou alguma dica, né? E a gente junto vai fazendo aí a coisa que a gente ama, porque se vocês estão aqui no meu canal é porque vocês amam crochê como eu. Então eu vou dividir a minha experiência com vocês e eu espero que vocês passem também o que vocês aprenderam aqui para outras pessoas, né? E assim a gente continua aí deixando que essa arte fique cada vez mais interessante para as pessoas novas que estão chegando. Vamos então ao passo a passo do acabamento na construção da nossa almofada. O nosso passo a passo vai começar com o quadrado. Então, vocês façam o granny que vocês quiserem, o tamanho que vocês quiserem. Esse aqui eu fiz um tamanhinho aqui que ficou com 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, é a mesma coisa esse aqui, só que eu fiz a borda. Então, essa borda aqui é que vai dar para mim uma emenda bem bacana. Olha aqui, ó. Então, eu fiz o quadradinho e aí eu fiz uma borda de uma cor só. E vocês vejam a cor que vocês querem a almofada de vocês. Se vocês quiserem fazer em preto, em rosa, a cor que vocês quiserem. Aqui eu já fiz a união, né? Então eu vou explicar para vocês aqui como que vocês começam. Aqui essa emenda aqui, quando vocês estiverem fazendo uma colcha e vocês terminarem, ou mesmo a almofada de vocês, a gente termina aqui, né? Olha, nós fazemos aqui os pontos altos com ponto alto, correntinha com correntinha, e eu andei mais uma correntinha, porque aqui tem 2 correntinhas, tá? Para deixar só um pouquinho mais fechado, porque aqui é o final da nossa peça. Então a gente põe aqui o nó na agulha, e vamos começar a fazer os pontos baixos aqui no cantinho. Olha, a gente coloca aqui a nossa agulha e fazemos um ponto baixo. Se vocês quiserem pegar esse fio e já colocar aqui atrás para esconder, vocês também já podem. Então, é só assim, gente, um ponto baixo em cima de cada ponto. Olha, eu vou puxar um pouquinho o fio, um ponto baixo sobre cada ponto da carreira. Esse meu quadradinho aqui, ele não tem uma corrente de espaço entre um bloquinho e outro. Então, o de vocês aí, se vocês tiverem uma corrente de espaço, vocês simplesmente põem aqui a agulha assim, ó, tá? No espaço da corrente e façam o ponto baixo. O meu aqui só tem ponto alto, então eu vou fazendo os pontos altos até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu vou falar para vocês o que vocês têm que fazer. Aqui eu estou chegando na emenda, né, dos quadrados. Eu fiz pontos baixos em cima de cada ponto alto, e agora nós vamos fazer 3 pontos baixos fechados juntos. Então, a gente vai colocar a nossa agulha aqui no espacinho, no meio da emenda e no outro espacinho, tá? Que é o nosso canto. Então, vocês procurem aqui colocar a agulha bem assim nesse Vzinho, no meio do Vzinho, tá? Porque aqui fica uma laçadinha, lá fica uma laçadinha e aqui fica os Vzinhos, né? Então, vamos tentar colocar para ficar bem bonitinho. Olha, a gente coloca aqui no nosso canto e deixamos na agulha. Agora, a gente coloca ali bem no meio do Vzinho, assim, vamos tentar colocar, né, no meio do Vzinho. Puxamos, deixamos na agulha. E olha, no outro canto ali, puxamos e deixamos na agulha. Então, fazemos 3 pontos baixos fechados juntos quando a gente laça e fecha todos eles. Então, fica assim, ó, ele fica mais apertadinho e fica um acabamento bonitinho para vocês. Então, eu tenho mais 3 pontos altos à minha frente e eu continuo a fazer os pontos altos, né?
pontos baixos em cima dos pontos altos. Se vocês tiverem uma correntinha, vocês façam assim. Eu, como não tenho correntinha, eu já sigo para o próximo ponto alto. E aqui, né, os fios, vocês coloquem todos aqui para trás, né, façam um acabamento aqui atrás, escondam os fios, fica mais fácil para a gente trabalhar. Vão fazendo então os pontos baixos até chegar aqui no canto. Chegando aqui no cantinho, né, eu fiz aqui pontos baixos em cima de cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntes e outro ponto baixo. Então, a gente faz a curvinha, olha, a gente pode virar a peça e continuamos aqui a fazer os pontos baixos, né, em cima de cada ponto alto que a gente tiver aqui na nossa peça. Tá bom, gente? Olha, aí o nosso cantinho vai ficando assim, bonitinho. Quando chegar aqui no final da carreira, né, olha, eu fiz pontos baixos em cima dos 3 pontos altos. Aí no canto foi onde a gente começou, né, nós começamos com um ponto baixo. Então, a gente faz um ponto baixo, duas correntes e a gente fecha com ponto baixíssimo no ponto baixo, tá, gente? Então, a gente puxa e puxa a linha e fazemos um ponto baixo. Não faz mal a gente fazer esse tipo de acabamento, porque a gente vai fazer fechamento e isso não vai aparecer, tá? Então, a gente pode fazer esse tipo de fechamento. Então, simplesmente vocês cortem a linha, né? E puxem aqui a laçadinha. Nesse meu caso, a minha almofada, ela tem 35 por 35. Então, até aqui eu só tenho 31 centímetros de almofada. Então, eu vou fazer até ela ficar com 35 centímetros, vou medir na minha almofada que eu tenho aqui, e aí eu vou parar. Então, eu vou fazer carreiras de pontos baixos. Mas essa aqui é o que vocês vão ter que fazer por toda a peça. Olha, são apenas carreiras, uma carreirinha de ponto baixo para fazer o acabamento aqui da nossa almofada de quadradinhos. E se vocês estiverem fazendo uma manta ou uma colcha, vocês podem fazer a mesma coisa. Esse foi o resultado da minha capa de almofada. Então, eu fiz essa margem porque eu tinha uma almofada com um tamanho um pouco diferente dos quadradinhos. Então, a minha almofada tem 35 por 35, então eu fiz aqui 35 centímetros no meu crochê. Então, para mim, foram 4 carreiras de pontos baixos, né, que eu dei a volta nos quadradinhos, e a minha almofada vai ser apenas quadradinhos. Então, eu não fiz diferente, eu simplesmente, para aproveitar os quadradinhos que eu tinha, aí eu fiz dessa forma. Então, aqui, ó, gente, a minha almofada é bem pequenininha, então vai ficar assim bem bacana, bem singelo, né, pra gente fazer o fechamento. Olha que bonita que fica a almofada, eu nem fiz o acabamento ainda. Essa almofada eu vou fazer diferente. Esses quadradinhos aqui, eu fiz 9 quadradinhos, então na frente vai ficar quadradinho e na parte de trás vai ficar um quadradão. Então, aquele granny square que eu ensinei para vocês, simplesmente eu fui fazendo todas as voltas, porque elas são iguais. Então, a minha aqui ficou com 17 carreiras, né? Contando com o meio aqui, são 17 carreiras, então é o que eu vou colocar aqui no fundo dessa minha almofada. Então, vocês também podem fazer dessa forma. Ou vocês fazem os mesmos 9 quadrados e façam que nem eu vou fazer a pequena, ou vocês podem fazer assim também, né? Vai economizar um pouquinho de linha, né? E a gente tem menos trabalho também para fazer, né? Não precisa emendar nada, né? A gente só vai seguindo o quadrado e aí a gente vai medindo, né, a almofada até ficar assim um tamanho que dê pra gente unir. Então, essa é outra almofada que a gente vai pegar assim e vai unir. Eu já fiz aqui uma carreira de ponto baixo, aqui eu não fiz ainda, mas vou fazer uma carreirinha de ponto baixo e a gente vai unir as duas peças. Ó, uma dica importante aí para vocês, quando vocês começarem a emendar, vejam o lado que vocês querem que fique para cima, tá? Então, esse lado é o que fica para cima quando vocês começarem a fazer as emendas, certo? Então, aqui, como meus quadradinhos estão diferentes, eu vou deixar esse lado para cima, porque nós vamos emendar aqui, ó, com ponto baixo, e depois a gente vai vir fazendo um bico de acabamento.
tá bom? Então, o lado que vocês gostem mais, vocês deixam virado para cima para a gente começar a fazer a união. Agora, nós vamos fechar a nossa almofada, bem simples, com a mesma coisa que a gente fez nas laterais, que são os pontos baixos. Então, nós vamos unir 3 lados e deixar um lado aberto, que é onde a gente vai enfiar a almofada. Então, vejam aonde vocês querem, né, que enfie a almofada, que lado vocês querem que fique aberto. Então, aqui, ó, se eu quiser este lado aberto, eu já vou começar por aqui, ó, porque aí vocês têm que ver a lógica que a gente vai fechar aqui, aqui, né, e vai deixar esse lado aberto. Então, este lado aqui aberto, nós começamos por aqui. Então, eu aconselho vocês aí colocando assim marcadores, ó, para vocês não se perderem. Então, aqui no canto sempre tem 2 correntes. Então, a gente acha aqui, ó, as 2 correntes com as 2 correntes e põe o marcador. Então, se vocês aqui pelo meio assim também, olhem mais ou menos, ó, vão colocando assim, né? Porque a gente tem que fechar certinho, então não custa nada a gente ir colocando marcadores. Então, vocês coloquem aqui, olha, marcador, marcador, para ficar certinho e a gente vai começar por aqui, tá? Vamos fazer, então, o nosso acabamento de ponto baixo. Então, o que vocês podem fazer é vocês identificarem certinho aqui o ponto. Olha, nós vamos colocar a nossa agulha no meio aqui das correntinhas que a gente fez. Então, olha, o primeiro ponto baixo a gente vai ter que pôr agulha para fazer o primeiro ponto baixo aqui. E do lado de lá a mesma coisa. Então, vocês, olha, virem assim, se vocês quiserem, para identificar o ponto, ó. Então, tem as 2 correntinhas, aí vocês viram assim, ó. As 2 correntinhas, e esse aqui é o ponto baixo. Então, é aqui que a gente vai colocar o ponto. Então, não custa nada aqui no começo, né, a gente se preparar assim para ficar tudo certinho, ó. A gente vai fazer assim, ó, nós vamos fazer um nó na agulha, porque a gente vai fazer o ponto baixo. Então, nós vamos pegar as 2 laçadinhas, porque nós estamos fazendo uma união, tá bom? Então, não precisa pegar nem a de trás, nem a da frente, nada disso. A gente vai pegar sempre as 2 laçadinhas. Esses marcadores, então, é onde a gente vai começar os nossos pontos baixos, né? Mas a gente vai prender na lateral primeiro. Então, a gente faz o primeiro nó, deixamos na agulha. Então, ó, nas 2 correntes, que é bem a lateral, a gente enfia a nossa agulha. Lá do lado de lá, a gente enfia a agulha também, ó, no espacinho de 2 correntes. Aí, a gente vai puxar o fio agora, ó, puxamos o fio e a gente faz um ponto baixo. Olha como agora fica fácil. A gente já sabe que o marcador aqui é o primeiro ponto que a gente vai ter que começar. Então, eu ponho a minha agulha aqui. Aí, eu vou lá do lado de lá, ó, eu já sei que aqui é onde eu tenho que botar a minha agulha também, ó, é o meu primeiro ponto. Assim fica mais fácil, ó. Aí, a gente laça e faz um ponto baixo. Agora, fica bem mais fácil a gente trabalhar. A gente simplesmente vai pegar um ponto do lado de cá, as 2 laçadinhas do ponto. Aí, a gente olha do lado de lá, onde está ocupado e onde não está, ó. E pegamos e fazemos um ponto baixo. Então, isso nós vamos fazer por toda a volta, olha, 2 laçadinhas do lado de cá e 2 laçadinhas do lado de lá. Então, a gente está fazendo ponto baixo com ponto baixo, estamos fechando a nossa almofada, estamos costurando até chegar lá na ponta, tá? Olha aí. Depois que a gente fizer tudo isso, quando a gente chegar aqui na pontinha, a gente vai fazer 2 pontos baixos juntos, tá? E continuamos. Só que a gente vai fazer apenas 3 lados, porque a gente vai deixar esse aqui aberto. Então, continuem com pontos baixos. Quando chegar aqui na pontinha, ó, que é o terceiro lado, aí eu vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer. Aí, a gente faz o acabamento, um pontinho de acabamento e já está pronto. Aqui eu cheguei na pontinha, então eu fiz o último ponto baixo, com o ponto baixo, olha aí a nossa emenda, assim que fica, né, toda, então ela fica bem fechadinha, a nossa almofada. Então, aqui a gente chegou onde tem o espaço das 2 correntinhas, por isso é que eu pus o marcador, né, aquelas 2 correntinhas que a gente fez nos cantos. Então, vocês só põem a agulha do lado de cá, põem a agulha do lado de lá e façam 2 pontos baixos nesse espaço aqui. Tá bom? Aí, a gente vira
Ó, estamos caminhando para o segundo lado. Então, vocês olham aqui direitinho, abram aqui a peça para não perder o primeiro ponto. Olha, o primeiro pontinho aqui, a gente olha do lado de cá e vai lá olhar do lado de lá, para saber aonde está o ponto, para a gente não perder ponto nenhum. E fazemos aqui o ponto baixo e continuamos. 2 laçadas de um lado, 2 laçadas do lado de lá e vamos continuar fechando toda a volta. Ponham marcadores para ficar mais fácil, né? Para vocês não ficar certinho. Se por acaso não der certo, vocês desmancham e façam direitinho, né? Então, por isso que é bom assim vocês irem colocando o marcador, porque aí vocês vão ajustando. De qualquer forma, os dois lados estão iguais, então vocês não vão ter nenhum problema, né? Mas, olha, vão fazendo assim, vão ajustando, né, para ficar certinho aqui o fechamento de vocês. Então, eu encontro com vocês aqui no terceiro lado que a gente vai deixar aberto. Aqui eu cheguei no final da carreira, né? E aqui agora tem um espaço de 2 correntinhas. Então, eu ponho a minha agulha aqui e lá, o espaço das 2 correntinhas. E aqui eu faço um ponto baixo e mais outro ponto baixo. São 2 pontos baixos, tá, gente? Um pro lado de cá e outro pro lado de cá. Então, agora eu vou virar. Esse é meu lado que vai ficar aberto, que eu vou colocar a almofada. Então, agora a gente vai fazer ponto baixo só nessa parte da frente, a gente vai deixar a outra lá, porque a gente não está costurando mais, né? Então, a gente vai fazer ponto baixo até aqui, porque aqui eu vou começar a dar o ponto de acabamento para vocês. Então, para a gente não cortar linha nem nada, né? A gente continua aqui fazendo os pontos baixos até chegar lá na ponta, né? Ó, ponto baixo em cima de ponto baixo. Aqui eu estou chegando no final da carreira, né? Onde a gente começou aqui, a gente fez aquele ponto baixo, né? A gente fez de um lado e do outro, né? O ponto baixo. Então, a gente vai colocar de novo a nossa agulha do lado de cá e do lado de lá, ó, que é o espaço das 2 correntinhas, tá? E a gente faz o outro ponto baixo. Então, nós ficamos com 2 pontos baixos, como a gente fez em todas as voltas. E vamos fechar aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Então, olha aqui, ó. Olha o nozinho aqui, ó. O nozinho e esse aqui é o Vzinho, que é o ponto baixo. O primeiro ponto baixo. Então, a gente deixa aquele fio que a gente vai fazer o arremate, puxamos e puxamos, ó, um ponto baixíssimo, para fechar nossa carreira. Então, agora aqui a nossa capa de almofada já está toda emendada, né, unida, a gente está com a abertura para colocar a almofada. Agora eu vou ensinar para vocês o ponto de acabamento. Nós vamos fazer o ponto aqui de acabamento. Então, a gente vai subir 2 correntes, e aqui no mesmo local de onde estão saindo as correntes, né, o ponto baixo que a gente fechou, a gente vai fazer 2 pontos altos, ó, no mesmo local, tá? Agora, esses Vzinhos são os pontos do crochê, vocês sabem, né? Os pontos baixos. Então, nós vamos pular 1, 2, no terceiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. Aí, esse ponto vai ficar tombadinho, a gente até fala ponto tombadinho, tá? É um ponto de acabamento bem conhecido aí pelas pessoas. Então, agora nós vamos subir 2 correntes, no mesmo local, 2 pontos altos. Vamos pular 2 pontos e no terceiro fazemos um ponto baixo. Então, esse aqui é o ponto que vocês vão fazer, essa sequência que vocês vão fazer por toda a carreira. Vocês vão vindo, olha, 2 correntes, no mesmo local fazemos os 2 pontos altos. Vamos pular 2 pontos e no terceiro um ponto baixo. Então, aqui, ó, eu não fiz contagem nenhuma, eu simplesmente vou vindo e vou fazer a volta aqui com o que der, tá bom, gente? Então, quando chegar aqui, é só vocês continuarem a fazer esse mesmo esquema, assim, de pular e no terceiro faz o ponto baixo, pula 2, no terceiro faz o ponto baixo, que vocês vão fazer bem bonito aí por toda a almofada de vocês. Aí, quando vocês chegarem aqui, ó, vocês fizerem os 3 lados, a gente continua aqui na frente, ó, continuamos aqui na frente. O lado lá de fora, o lado de trás vai ficar ao lado de trás, então a gente continua aqui na frente e vamos fechar aqui aonde a gente começou, tá bom? Então, vamos fazer as repetições. Aqui eu terminei, então, toda a volta
Olha, eu só fui pulando os pontos e fui fazendo a volta, não tem canto. A gente vai pulando e vai fazendo, tá? Vai pulando os 2 pontos e vai fazendo, ó. Assim a gente vai dando a volta em toda a nossa peça. E aqui, olha, pra gente terminar, a gente vai fazer um fechamentozinho, ó. Então, aqui é a mesma coisa, olha, eu terminei com os 2 pontos altos, né? Eu vou pular 2 pontos e vou fechar ali aonde a gente começou. A gente vai fazer aqui o acabamento, né? Ó, esse foi o último ponto. Então, a gente corta a linha, puxa aqui, colocamos na agulha. E vamos fazer aqui um fechamento invisível, tá, gente? Então, olha aqui, ó. Aqui nós pulamos 2 e nós subimos as 2 correntes, né? Então, a gente, olha, eu quero que feche aqui bem onde aqui nessa... Ó, tem as 2 correntes e esse pontinho aqui, ó, que é bem no pé aqui dessas correntinhas que a gente subiu. Então, eu vou fazer assim, olha, eu vou pôr aqui a minha agulha na correntinha, porque quando a gente faz o fechamento invisível, a gente sempre faz no ponto depois do que a gente teria que fechar. Então, como eu quero fechar aqui, onde está subindo as 2 correntinhas, então aqui na primeira correntinha eu vou passar a minha linha. Da onde está saindo a linha aqui, olha, eu vou passar 2 correntinhas, ó, ponho a agulha, passo 2 correntinhas, passo aqui para baixo. E aonde eu deveria fechar aqui, ó, bem no pezinho, eu pego as 2 laçadinhas e ponho a minha agulha lá para trás. Então, eu faço aqui, olha, tá? Eu crio aqui uma argolinha e fica bonitinho assim o nosso acabamento, não fica com nó nenhum e fica bem bonita a nossa almofada. Aí depois aqui atrás, vocês escondem como vocês estão acostumados a fazer. A gente vai pegando aqui umas laçadinhas, né? A gente pode colocar até aqui para dentro assim, ó, e fazer o acabamento aqui dentro para não ficar aparecendo, tá, gente? Vocês ponham essa linha também aqui para dentro e façam o acabamento aqui por dentro para não aparecer. A nossa capa de almofada, então, está terminada e é assim que vocês vão fazer as outras almofadas também. A única coisa que nós vamos colocar botões aqui, tá bom? Então, a gente vai pegar, eu vou colocar aqui para vocês e vocês vão pregar botão, uma coisa bem simples de fazer, né? Vocês vão pregar o botão aqui, tá bom? Para depois a gente abotoar. Então, eu vou mostrar já para vocês. Então, eu só queria que vocês vissem aí como que fica, né, todo o nosso ponto que a gente fez aqui em volta da almofada, esse ponto tombadinho, e aqui dentro a gente vai colocar a almofada. Eu vou fazer os acabamentos e eu já volto aí para mostrar para vocês. Aqui eu coloquei os botões, né, aqui, ó, ao lado da frente, a gente coloca o botão aqui do lado de dentro, né? E aí eu fiz uma carreirinha de amarelo, porque eu achei que dava a composição melhor aqui, porque a minha eu fiz de azul, né? Então, simplesmente, olha, logo depois que eu terminei mesmo, eu nem fiz com ele aberto, depois que eu fiz todos os botões com ele fechado, simplesmente eu fiz uma carreira aqui, ó, de pontos altos, e agora na hora de fechar vai ficar até mais fácil para fechar aqui o botãozinho, ó. A gente fecha no ponto alto
e aí vai ficar amarelo com amarelo e vai ficar mais bonitinho. Se vocês fizerem uma cor só, não tem problema, né? Se vocês fizerem a mesma cor aqui do acabamento, vocês já tinham passado uma carreirinha de ponto baixo, vocês podem passar uma carreira de ponto alto aonde vocês abrirem, tá, gente? Então isso é só para mostrar para vocês aí que a gente pode também fazer esse tipo de adaptação nas capas das almofadas. Olha, aqui foi onde eu comecei, eu simplesmente vou fazer um acabamento, tá? Vou puxar o fio aqui para dentro e fazer o acabamento. Então vocês podem colocar botões nas almofadas de vocês, ou vocês podem transpassar aqui, né, um cordãozinho. Aí o cordãozinho, gente, vocês podem fazer assim, ó, vocês podem prender aqui na ponta a linha de vocês e fazer 75 correntinhas. Aí vocês venham aqui na ponta, bem na pontinha aqui, ó, e coloquem, amarrem o fio e façam mais 75 correntinhas. E depois vocês venham transpassando assim, ó, para lá e para cá, né? Pegando as duas metades e façam um lacinho aqui no meio que fique pro lado do avesso, tá? Nas costas da almofada. Fica bom também, né? Para quem não tem botão, vocês façam assim também transpassadinho. Essa é a almofada pronta. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia aí, vocês tenham feito a de vocês aí, porque eu não sei aí a medida que vocês tenham, né? Então ela fica bem bonita, é muito fácil de fazer, que nem eu falei para vocês escolham as emendas que vocês vão fazer, né? Mas aí vocês já sabem que vocês, sabendo as emendas, vocês têm que fazer o tamanho da almofada, vocês fazem uma basezinha, aí vocês emendam com ponto baixo e vocês fazem aí esse ponto bonito aí, que é o ponto tombadinho, né? No meu caso aqui, né, eu tinha escolhido essa frente, depois eu não gostei e eu escolhi esta frente aqui. Então, esta frente aqui foi a que eu fiz os meus pontos, né? E no meu caso aqui eu coloquei botões, então os botões eles sempre são colocados aqui, né, dentro do lado que a gente vai ficar na frente, que a gente fez o ponto, a gente põe o botão aqui dentro para depois a gente poder abotoar, né? Então a intenção é essa aqui. Nesse meu caso aqui, como eu fiz aqui só ponto baixo, ficou difícil para colocar o botão no ponto baixo. Então eu fiz uma carreira de ponto alto, tá? Mesmo depois de ela toda pronta. Simplesmente eu fiz que nem eu fiz na minha azul. Eu fiz uma carreira de ponto alto e assim ficou mais fácil para eu abotoar, porque eu só tinha esses botões aqui, ó, que eles são bem grandes. Mas aí era só para vocês saberem o que vocês podem fazer com os quadradinhos, que vocês podem fazer este tipo de almofada. A minha outra almofada foi esta aqui, de 45 por 45. Eu fiz com 9 quadradinhos e fiz lá que nem eu falei para vocês. Eu peguei aquele granny square e fui fazendo, né? Até somar as carreiras aí que eu precisava e eu fechei da mesma forma, gente. A mesma forma que eu fechei a outra, só que essa aqui eu só passei uma carreirinha de ponto baixo, tá? Porque ela não precisou fazer margem nenhuma, né? Ela já tinha os 45, então simplesmente eu passei uma carreira de ponto baixo, aí eu emendei de ponto baixo, que nem eu mostrei para vocês no vídeo, e fiz o acabamento. E também coloquei os botões, tá bom? Olha, os botões. E como eu falei no vídeo, eu decidi fazer mais uma carreirinha aqui de ponto alto para ficar amarelo com amarelo. Mas se vocês fizerem uma cor só, vocês nem precisam, né? Porque, olha, o botão, tanto faz vocês abotoarem aqui nessa carreira que eu fiz, como vocês abotoarem mais embaixo, tá bom? Então, vocês vão decidir aí, né, o que vocês vão fazer. Muito obrigada a todas vocês, principalmente o pessoal que tá chegando agora, que tem se inscrito, que tem feito bastante comentários aí, né, falando que estão fazendo as peças e estão gostando do passo a passo. Obrigada, viu? Deixem um like para mim, então, se vocês gostaram da aula. Se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscrevam, comentem e compartilhem. Tudo isso contribui para o crescimento do canal, que é o que eu sempre falo para vocês, mas é uma verdade. Nós estamos crescendo graças a todos vocês que, como eu, também amam o crochê. Continuem crochetando e bons crochês para todos. Tchau, até o próximo vídeo.